o nosso querido irmão maior possa estar presente em nossos corações. Agradecemos já a presença da irmã Maria Cláudia Martins. Ela é a mentora desse hospital onde nós estamos. Nós estamos no núcleo central, Hospital Espiritual Maria Cláudia Martins. Portanto, sejamos todos bem-vindos. Maria Santíssima, nossa Mãe Celeste, possa cobrir a todos com seu manto de luz. E a sua presença está sempre com todos nós. Então, nesta tarde, eu, Érica, estou na direção da palestra. Na prece, iniciando a atividade, a palestra será o nosso irmão Luciano, trabalhador também aqui no hospital. Na palestra, a Ivana Maia, também trabalhadora aqui do hospital, trazendo o tema contaminação global do HIV. Este será o tema desta tarde. Vamos fazer a leitura de uma mensagem para que, de fato, todos nós estejamos aqui. Presença de luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás a ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos teus entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Esta mensagem do irmão espiritual Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Vamos convidar o Luciano e ele fará a prece, dando início à palestra desta tarde. Queridos irmãos em Cristo, elevemos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade que o nosso Pai Celestial nos concede a cada um de nós, e que a paz, o amor de Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima e de todos os médicos espirituais dessa casa, de bondade e de trabalho. Que a paz de Deus esteja com todos nós. E antes de encerrar essa prece, em nome do Hospital Maria Cláudia Martins, gostaria de deixarmos um abraço fraterno a todos os pais pelo Dia dos Pais. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e com essa mesma sintonia devolva a palavra ao nosso irmão para que possa dar continuidade com o nosso trabalho. Muita luz a todos. Na presença dos mensageiros de Maria Santíssima e dos espíritos auxiliares que colaboram aqui no hospital, com a irmã Maria Cláudia Martins, pedimos a permissão para iniciar a palestra da tarde e convidando a Ivana Maia. Boa tarde a todos.
Inicialmente, eu quero desejar um feliz dia dos pais e todos os papais que aqui estão. Então, o nosso tema vai ser a contaminação global do HIV. Tema que a doutora Cristina nos designou para hoje. E essa palestra ela vai ser embasada e baseada na medicina material. Então, os dados que a gente vai falar aqui não é vindo da medicina material, mas que a gente sabe que a ciência vai evoluindo a partir de permissões divinas. Não é isso? Então, o que é que vem a ser a contaminação global do HIV? O que é que vem a ser o HIV? O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. É o agente causador da doença AIDS. E qual é a importância desse tema? A AIDS é a doença infecciosa que mais mata no mundo. É a primeira causa de doença em países africanos, principalmente naqueles países que estão abaixo da região do Saara. É a primeira causa também de doença em países do Sudeste Asiático. E países como a Rússia também é uma importante causa de doença, o HIV. No mundo, de forma geral, é a quinta causa de adoecimento, ou seja, é uma doença que é um problema de saúde pública, né, uma preocupação dos órgãos mundiais, como a OMS, com relação à saúde da população. Então, para a gente ter uma compreensão melhor, a gente vai fazer um histórico de como tudo aconteceu. Então, inicialmente, se tinha a ideia de que o HIV havia surgido, a doença AIDS, na década de 80. Então, em 1981, surgiu para o mundo, através da mídia, a questão de estarmos diante de uma nova doença. Hoje em dia, já há alguns poucos anos, a gente tem, através de trabalhos científicos, em que foi estudado o material genético do vírus, e realizadas chamadas análises filogenéticas, em que você vai conseguir detectar ancestrais comuns daquele agente etiológico, que o vírus ele surgiu bem antes da gente imaginar, ou seja, vai para a década de 30. Então, nós vamos lá para o início do século XX, nós já estamos no 21, quer dizer, início do século XX, já surgia sorrateiramente o HIV. E aí a gente vai para a história, né? A história, ela termina sendo acompanhada em todas as áreas, inclusive da medicina, a história nos traz uma compreensão melhor das coisas. E tudo surge na região do Congo. Naquela ocasião, início do século XX, o Congo pertencia à Bélgica, e havia um intenso tráfico ali de a colonização de Bruxelas, dos belgas, no país africano, para retirada de riquezas e troca, levar armas para a região para manter aquela colonização. A ciência acha e explica, através desses testes genéticos, que o vírus surgiu nessa época. E de que forma ele surgiu? Ele surgiu a partir do macaco para o homem. Ou seja, o macaco ele tem um vírus chamado vírus da imunodeficiência de símios. Então, a gente sabe, teoricamente, não de hoje, mas já de algum tempo, que existe o HIV1 e o HIV2. E o HIV1, que é o que a população que nós temos no nosso meio, e na maioria dos países fora da África, que o HIV2 ele ficou restrito à África. Ele é proveniente do macaco chimpanzé, através do vírus da imunodeficiência de símios, que infectava os chimpanzés. E aí a pergunta da ciência, de que forma esse vírus chegou ao homem? Então, muitas doenças, não só a AIDS, elas originam de infecções que aparecem nos animais. Então, é por isso que há uma certa, assim, cuidado, quando se diz assim, cuidado quando se manuseia animais, porque há algumas infecções que são normais nos animais, que são convencionais, quando ela vem para um homem e se modifica, sofre o que a gente chama mutação genética, para se adaptar àquele novo organismo, no caso, o organismo humano. E foi isso exatamente que aconteceu com o HIV. O HIV sofreu uma mutação para conseguir se adaptar ao organismo do ser humano. Isso no início do século XX. Tem-se já publicado um caso que é considerado o caso único da AIDS no mundo, até o momento, né? Porque quando a gente fala de HIV, a gente fala uma coisa hoje, amanhã a ciência já avança e a gente já tem uma outra informação a dar. Então, seria de 1959. Então, existe um soro guardado, que foi armazenado, né? E o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos testou esse soro de um paciente africano, na região do Congo, e foi positivo para o HIV. E essa criatura, ela faleceu em 1959. Então, a gente sabe que o problema, ele não é da agora, é um problema bastante anterior. A partir do Congo, essa infecção, ela foi se disseminando na África.
Então, acredita-se que na década de 60, mais ou menos, a região da África subsaariana, a gente sabe que naquela região, parte mais superior da África, no tal Egito, é diferente, né? Então, existe toda uma cultura diferente, muçulmana, então o comportamento também é diferente. Mas na região subsaariana, uma região muito rica de minérios, ouro e petróleo, mas muito miserável em termos de situação de vida. Então, o vírus ele se disseminou em toda aquela população da região subsaariana, e quando chega mais ou menos na década de 60, acontece uma transferência desse vírus através do Haiti para regiões do Caribe. De que forma iria acontecer isso? Os pacientes positivos naquela ocasião, restritos à região da África, e aí quando a gente faz uma analogia com o problema atual, a gente tem agora o problema do ebola, né? O ebola também está restrito à África, então a gente fez aqui, inclusive, um treinamento para proteção, caso a gente chegasse a ter um problema. O HIV ele foi sorrateiramente sendo disseminado através das relações sexuais, relações heterossexuais, na África durante muitos anos, e sem se ter conhecimento disso. Na década de 60, o Haiti decreta a independência do Haiti, na década de 60, no início da década de 60, o Congo, ele se liberta da Bélgica. E quando o Congo decreta a independência da Bélgica, o Congo passa, depois de 15 dias, a sofrer uma guerra civil, que leva o país a uma miséria maior do que ele já se encontrava. Com isso, o Congo pede ajuda à Organização das Nações Unidas, a ONU. E a ONU envia forças-tarefas, forças de paz, militares, saúde, educação, para tentar ajudar e minimizar essa problemática no Congo. Nessa ocasião, o Haiti vivia um outro problema. O Haiti, um país da América Central, vivia um outro problema. No Haiti, naquela ocasião, se vivia uma ditadura. E as pessoas eram bastante oprimidas, sérios problemas políticos na ocasião. Então, muitas pessoas do Haiti resolveram se inscrever para participar dessa força-tarefa da Organização das Nações Unidas. E essas pessoas, muitos intelectuais haitianos, foram para o Congo para prestarem ajuda a essa população. Quando se termina essa guerra civil, é mais ou menos em 1965. Então, o que a ciência acha é o seguinte, que naquela ocasião tínhamos o vírus circulando na África, como acontece hoje com outros vírus, e as pessoas do Haiti foram para lá, essa força-tarefa, naquela ocasião se contaminaram com o vírus, e em 1966, esse pessoal, quando acaba a guerra civil do Congo, eles retornam para o Haiti. Quando eles retornam para o Haiti, eles vêm trazendo o vírus do país do Caribe. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, de que forma esse vírus sai? Porque o vírus permaneceu ali, restrito, por muitos anos. Muitos anos. Naquela ocasião, a Cuba, ela passa a sofrer aquelas questões diplomáticas, né, com relação aos Estados Unidos, e aí cortam relações com os Estados Unidos. E o Haiti, muito próximo, passa a ser o que a gente chama de playground americano. Então, os americanos passam a passar férias no país, no Haiti. E uma população que era muito chamada, né, nessas questões turísticas naquela ocasião, eram os homossexuais masculinos. Então, existia no Haiti uma espécie que a gente pode chamar de turismo sexual, e mais voltado até para a população homossexual masculina. Então, aí é onde se diz, a doença surge a partir do homossexual? Não, não é bem assim. Anteriormente, a gente já sabe que ela acontecia na África através de relações heterossexuais. Apenas essa população de homossexuais americanos iam ao Haiti com esse objetivo de turismo sexual, e aí eles se contaminaram. Ao se contaminarem, eles trazem o vírus para os Estados Unidos, ou seja, o vírus penetra na América, né, no Novo Mundo, no início final da década de 60, final da década de 60, início da década de 70. Então, é bem antes do que a mídia divulgou, que seria 1981.
Então, uma vez o vírus nos Estados Unidos, né, a população mais restrita à população de homossexuais, segundo a literatura, em 1978, ou seja, 3 anos antes de se divulgar a AIDS para o mundo, 3 anos antes, em 1978, existia, naquela ocasião, 1 em cada 15 homossexuais de Nova York estavam portadores do vírus. E em São Francisco, que é o outro foco, porque o foco foi na Califórnia, São Francisco e Los Angeles, e Nova York, nos Estados Unidos, das duas costas, costa oeste e costa leste americana. E em São Francisco, 1 em cada 20. Então, assim, sorrateiramente, esse vírus foi se disseminando inicialmente na população homossexual americana. A partir daí, ele foi para o mundo. Possivelmente, o que esse estudo que eles fizeram foi tentando rastrear e fazer o caminho, o retorno da doença, para tentar buscar explicações. E possivelmente foi um comissário do Canadá francês, que começou a fazer a disseminação dele para os outros países. Essa pessoa tinha vários relacionamentos com pessoas de vários países, e aí o vírus penetra, por exemplo, no Brasil, através de São Paulo. E de São Paulo, ele sai para todas as outras capitais e cidades brasileiras. Então, isso é só para a gente ter uma compreensão de como aconteceu toda essa história. No início, lá nos Estados Unidos, quando a doença aparece, aí a gente vai para 1981. 1981 é quando a mídia divulga. Ou seja, na realidade, quando a gente vai para 1981, é a ponta de um iceberg, de uma problemática que já estava existindo. Apenas não se tinha conhecimento. Se divulga em 1981. Pacientes médicos nos Estados Unidos, no hospital principalmente de Nova York e São Francisco, onde era a maior população de homossexuais infectados, os médicos começam a observar que chegam na UTI pacientes com infecções gravíssimas. Então, pacientes com infecções respiratórias, uma pneumonia que não era comum. Naquela ocasião, essa pneumonia era chamada de pneumonia por pneumocystis carini, que era considerado um fungo e que, ao longo do tempo, das pesquisas, a gente hoje em dia chama de pneumocystis girovese, e é considerado um fungo. Então, esse protozoário, não comum anteriormente, era um fungo que acontecia mais em pessoas que tinham defesa baixa. Então, esses pacientes, eles chegavam na UTI, pacientes evoluíam gravemente para insuficiência respiratória, e todas as técnicas de tratamento realizadas naquela ocasião não eram bem sucedidas. A essa associação dessa infecção respiratória pelo pneumociste, hoje chamado girovese, se associava um tipo de câncer, o chamado sarcoma de Kaposi. Também outro tipo de câncer raro, e que acometia mais populações mais idosas por conta da baixa de defesa, mas que também não é comum entre nós, era mais comum em regiões da África. E esses homossexuais eram jovens, previamente saudáveis, se sabia anteriormente, pessoas não tinham nada, e de repente essas pessoas estavam chegando ao hospital, rapidamente tendo que ir para a UTI, porque chegavam com franca insuficiência respiratória. Esse tipo de pneumonia, quando o paciente chega já com clínica, ela evolui muito rápido. E aí a mídia, os médicos da ocasião, em 1981, eles começam a ver 6 casos em um hospital de Nova York, 11 em Los Angeles e 26 em Nova York. Então, eles começam a ver, estamos diante não mais de uma problemática que passava despercebida, mas sim, estamos diante de uma epidemia. E uma epidemia de um agente etiológico que não se sabia qual era. Então, não se sabia o que causava aquilo ali, apenas que estávamos diante de uma doença grave e fatal. Depois a gente vem a saber de que se trata, mas assim, na ocasião apenas era a gravidade do contexto que levava àquela grande preocupação. A partir daí, a ciência tentou ao máximo tentar identificar o agente etiológico, ou seja, aquele agente causador. Por quê? Porque só a partir de você conhecer o agente, você pode criar mecanismos para você tentar solucionar, reverter, impedir aquela evolução daqueles pacientes. Então, 2 anos após, se descobre o vírus HIV, ou seja, em 1983, 2 cientistas franceses, o Dr. Luc Montagnier e a doutora Françoise Barret, identificam o vírus HIV. Então, a gente já tem um início de luz, porque a partir desse agente identificado, se pode tentar os mecanismos de controle da doença.
Nesses últimos 2 anos seguintes, até 1981, se tem as doenças, em 83, o doutor Lucas Montanhê e a doutora Françoise Barré identificam o vírus. Em seguida, nos próximos 2 anos, já se vê que a doença, ela não é uma doença restrita aos homossexuais. Por quê? Nos Estados Unidos mesmo já apareciam não só os homossexuais atingidos, mas sim começaram a aparecer pessoas que não se identificavam, não se diziam homossexuais, mas que estavam doentes também. Então, eram homens que não eram homossexuais, eram mulheres que estavam aparecendo com o vírus, então se identificou muito a questão do hemofílico, né? Então, começaram a aparecer os casos hemofílicos. Mas por que hemofílicos? O que existia na hemofilia, que é uma doença genética, né? E que é uma deficiência de um fator de população, e por que eles iriam apresentar o vírus? Aí se conseguiu identificar que existia a questão do sangue, como esses pacientes precisavam tomar sangue. Então, ali, provavelmente, a gente tinha não só a relação sexual como um fator de risco, mas também a transmissão através do sangue. As mães, as mulheres, esposas daqueles parceiros, por exemplo, hemofílicos, ou então aquelas mulheres que seus maridos eram bissexuais, começavam a aparecer com HIV também. Então, assim, aí a gente já tinha nessa ocasião, entre 81 e 83, quando o doutor Lucas Montanhê, já se sabe alguns casos em mulheres, os casos dos hemofílicos, e aí se vê a questão da cascata da transmissão. Então, ó, o vírus era transmitido através de relações sexuais, tanto homossexuais como relações heterossexuais, através de sangue, né? Tanto o compartilhamento de seringas, no caso dos usuários de drogas, como quando a pessoa iria ser hemotransfundida, ou seja, iria tomar sangue. Então, qualquer contato com o sangue poderia ser um risco. E os nenês nascidos dessas mães contaminadas. Então, havia uma transmissão ali transplacentária. Então, aí, nessa ocasião, já se sabia que a coisa era muito mais gritante do que se pensava inicialmente. Então, em 1985, mais ou menos, é quando, 2 anos após, as coisas, elas entram mais ou menos a cada 2 anos, saia o teste do HIV, pela primeira vez na ELISA, um teste de HIV, em que vai medir a presença do anticorpo contra o vírus. E aí sim, a gente começa a diagnosticar a doença. Isso foi um passo importante. Por quê? Porque a partir daí a gente já conseguiria triar esse sangue, iríamos tentar minimizar essa infecção a partir da doação de sangue, e também tentaríamos chegar a uma questão do diagnóstico e tratamento. Porque sem você saber como você vive, sem você diagnosticar, você não tem como tratar. Então, nesse roteiro, em 1985, mais ou menos, 85, surge o teste do HIV, pouco depois, já vai surgindo outras técnicas laboratoriais, e elas vêm se aprimorando a cada dia, e que faz com que a gente possa diagnosticar anteriormente. A história diz, a ciência diz, que um teste de sorologia de HIV precisava de 8 semanas para diagnosticar, ou seja, se a pessoa teve uma relação hoje contaminada, eram 8 semanas, às vezes até mais. A gente dava um prazo de 3 meses, dava um prazo de 3 meses para chegar ao diagnóstico. Hoje em dia, tem testes que com 15 dias você já consegue identificar, e testes mais sensíveis que em 24 horas já se consegue identificar o vírus. Então, o diagnóstico veio, e em 1990 surge a primeira droga para combater o vírus. Então, na ocasião, os cientistas começaram no mundo todo, especialmente os americanos, alemães, franceses, os grandes centros de pesquisa, eles começaram a pesquisar todo o arsenal terapêutico disponível na época. E essa primeira droga é uma droga antiga, relativamente antiga, ela é da década de 60, e que foi utilizada inicialmente com o objetivo de combater a neoplasia, ou seja, câncer. E não foi bem sucedida, foi mal sucedida e ficou lá armazenada. Então, eles começaram a testar várias drogas, e aí começam a observar que não, essa droga está respondendo, o vírus está respondendo. E aí, sim, inicia a primeira droga para combater o HIV, que se chama zidovudina, que é uma TT que a gente usa até os dias de hoje. Então, assim, é uma doença que traz uma problemática grande, não só pessoal, mas social, psicológica, e que, passando pela questão epidemiológica, para a gente chegar a essa questão de contaminação global, ela realmente é uma doença global. As estatísticas da OMS, elas relataram mortalidade no censo em 186 países. Foram 186 países.
É claro que a gente sabe que toda essa problemática é mais sofrida na região da África, infelizmente, né? Países que a gente sabe que tem riquezas naturais, mas infelizmente, com essa questão da usurpação do homem pelo homem, as coisas têm sido uma situação muito difícil lá. Então, assim, até a década de 81, a gente não computa o anterior porque a gente não tem dados. Então, de 81 até nossos dias, aí a gente vai para 2013, 2014, 2014 ainda está fechando a Organização Mundial da Saúde, são 80 milhões de casos de pessoas infectadas com HIV. 80 milhões de pessoas equivalem a gente, mais ou menos a população da Alemanha. Então, muita gente vivendo com HIV/AIDS. Desses 80 milhões, já foram óbitos 40 milhões de pessoas. Por quê? Porque no início da contaminação, no início da epidemia, a gente não tinha muito o que fazer. Ou melhor, não se tinha nada o que fazer. Era uma sequência linda. Toda essa melhora, ela ocorre de 96 para cá, quando a gente dispõe de outras drogas, né? A primeira droga é aquela que eu disse para vocês. Surge mais ou menos em 89, 90, que é a droga antiga, daí surgem duas outras drogas, e em 96 surgem as 3 drogas que vêm a formar o chamado coquetel, e aí daí em diante a gente tem recebido outras drogas. Então, são 40 milhões de pessoas que já morreram em consequência do HIV. 95% dessas infecções são em países subdesenvolvidos. Deles, 70% na África subsaariana. Do mesmo jeito que a gente tem 70% das pessoas. No caso, nós temos 80 milhões de pessoas com HIV, 40 milhões já morreram. Então, estima-se que temos 40 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS no mundo. Desses 40 milhões, 70% está na África subsaariana. 70%. 70% da mortalidade também é lá. Está na África, 70%. Então, assim, é uma problemática grande, é uma questão, assim, difícil de controle. Nós tivemos, acho que é mais ou menos uns 5 anos atrás, ou um pouquinho mais, colegas africanos que vieram. O Brasil tentou, o Brasil tem feito uma proposta bastante elogiada pelos órgãos internacionais com relação ao combate, e nós recebemos colegas africanos que vieram para cá para que nós pudéssemos passar um pouco do nosso dia a dia, né, de como se pode trabalhar isso, né, a questão do nosso país não é rico, né, mas essa questão da política de você ofertar a medicação gratuitamente, isso ajuda enormemente para que a gente tenha um controle. E eles vieram para cá, para que a gente pudesse passar um pouquinho, colegas aqui, não só daqui, né, daqui também do Brasil, mas também daqui de Pernambuco, foram para a África para tentar, junto com os nossos colegas africanos, tentar ajudar um pouco a minimizar esse sofrimento. São 10 mil pessoas morrendo na África todo dia com relação ao HIV. 10 mil pessoas. Existem alguns relatos que dizem que, em alguns momentos, chegaram a passar o carro da funerária e perguntar: quantos tem aqui nessa rua hoje? Isso é a circulação na África. Então, assim, é uma situação que só faz com que a gente tente tentar, o máximo que a gente puder, minimizar isso aí. No pouquinho que se possa fazer, já vai tentar ajudar. Na África do Sul, eles não são pobres, né? Quer dizer, eu não acho que eles sejam pobres, mas agora eles estão tentando fazer algumas políticas de tentar oferecer alguma questão do medicamento. E outra coisa, essa questão das palestras, eles têm um programa agora que foi lançado junto com a Organização Mundial de Saúde, e que é o HIV/AIDS-1. Então, os médicos especialistas na área, eles se inscrevem e eles vão voluntariamente dar essas palestras em escolas da rede de lá da África do Sul, para ver se eles conseguem combater o HIV naquela região. Então, assim, de forma geral, a gente tem um cenário muito gritante, né? Especialmente nos países subdesenvolvidos, obviamente, e especialmente a questão na África. Com relação à transmissão, então a gente mantém essa questão da transmissão através das relações sexuais, relações heterossexuais, relações homossexuais podem transmitir o HIV. Há uma tendência maior a essa transmissão nas relações homossexuais, né? Porque a questão do reto, da região anal, ela tem mais receptores propícios ao vírus. Então, há uma tendência a uma transmissão mais fácil, né? Há uma tendência a uma transmissão mais fácil, mas ela pode existir por reações vaginais, sexo oral também está descartado, se houver sangue, principalmente, e se tiver o HIV no sêmen, pode acontecer. As transmissões através do sangue, aí entra o quê? Transfusão sanguínea. Ao longo da história, como a gente teve essa modernização
com relação aos testes laboratoriais, então, isso houve uma minimização. Os testes são feitos e a transfusão de sangue, praticamente, a tendência é que sequer é zero. Mas como é que a gente faz para que ela seja zero? A gente precisa da ajuda das pessoas. Por quê? Porque o teste, por mais sensível que seja, ele não é 100%. Não existe nada que seja 100% negativo. Tudo tem um percentualzinho de possibilidade de erro ali, né? Estatisticamente falando. Então, assim, a pessoa não pode ter uma relação de risco hoje e amanhã vai doar sangue. Porque, às vezes, as pessoas fazem isso, achando assim, eu vou lá naquele lugar tal, que doa sangue, não vou citar nomes, mas vou doar sangue, então eu quero ver a minha lista, se eu estou com alguma doença. Então, assim, doar sangue é ato de amor. E a gente só deve doar aquilo que a gente tem de bom. Então, assim, se a gente tem alguma dúvida, a gente deve primeiro procurar tirar aquela dúvida, aí sim, estou tranquilo, vou fazer minha doação de sangue. Porque todos os testes, juntamente com essa questão de conscientização, ela vai fazer com que a gente leve a zero essa transfusão de sangue como risco para a transmissão do HIV. Certo? Agora, voltando só um pouquinho, quando o doutor Luckman identificou o vírus em 1983 para 1984, aí ele descobre que é um vírus da família dos retrovírus, eu quis só colocar isso, e esse vírus é um vírus RNA, ou seja, ele tem só uma fitinha no seu DNA, a gente tem duas, né, então temos um DNA, e ele tem só uma fitinha, só que ele não iria conseguir se adaptar ao organismo do ser humano, porque ele vai penetrar na célula e vai se ligar ao DNA da célula do hospedeiro. Então, ele tem uma enzima, aí onde possivelmente ele sofreu essa mutação para ele se adaptar. E aí ele tem essa enzima, transcriptase reversa, que faz a reversão do RNA no DNA, e ele tem uma outra enzima que faz com que isso aí se integre à célula do hospedeiro e ele comece a se multiplicar. Se vir se multiplicando, ele vai para todo o organismo, vai atingir principalmente os órgãos mais nobres, os órgãos que têm receptores do tecido linfóide, baço, fígado, intestino, que tem bastante células CD4, e cérebro. Né? Então, assim, a disseminação do vírus é por todo o organismo, e especialmente por essas regiões de órgãos nobres. A gente tem bastante pulmão, fígado, baço, intestino, tem bastante células de defesa e cérebro também. Certo? Então, assim, o conhecimento do vírus levou a se tentar, através desse conhecimento da genética viral, de você saber que existem essas enzimas, foi onde surgiu a questão das medicações. As medicações, elas foram programadas para tentar agir a nível dessas enzimas. É inibidor da transcriptase reversa, que é essa enzima que faz a transcrição do RNA em DNA, o inibidor da integrase, que é aquela que integra o vírus na célula do hospedeiro, e inibidor da protease, que é que vai fechar todo aquele processo para o vírus se formar. Então, assim, as medicações, elas tiveram essa linha, e por isso elas conseguem controlar a infecção. Então, assim, os pacientes soropositivos para HIV, a pessoa pode ser soropositiva e não apresentar nada. Ou seja, o fato da pessoa estar se sentindo bem, saudável, não quer dizer que a pessoa não seja portadora do vírus. Então, assim, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, tem, inclusive, sugerido que a Organização Mundial de Saúde se una através de UNAIDS, que é a Organização das Nações Unidas para combater a AIDS, para se chegar a um consenso de que a gente possa testar todo mundo entre 13 e 64 anos de idade. Testar, claro, não é obrigando as pessoas a serem testadas, mas, assim, pelo menos que a gente não tenha esse impedimento, porque, assim, todos os exames que a gente vai pedir para um paciente, nós estamos livres para pedir, ou seja, o paciente chega e a gente diz, você precisa fazer exames tais. Mas a gente não precisa pedir permissão, a gente diz, o senhor está precisando disso. Tudo bem, o paciente diz, vou fazer exame de sangue. Aí ele faz uma série de exames de sangue. O teste do HIV não, a gente tem que perguntar. O senhor me permite pedir o teste do HIV? Então, assim, na prática, o que é que acontece? A gente tem pessoas que a gente acha que ali pode dar o HIV e a pessoa diz, não quero fazer esse teste. E a gente não pode pedir. Né? Então, assim, isso implica não só um problema de saúde pública relacionado a esta pessoa que vai adoecer, a gente sabe que vai adoecer, uma transmissão desta pessoa para várias outras pessoas, e aí a cadeia, ela se dissemina e a gente não chega ao controle. O objetivo atual é que a gente consiga controlar e fechar essa cadeia. Para que a gente possa, digamos assim, o objetivo que seria maravilhoso se a gente atingir seria em 2030,
a gente conseguir tirar a AIDS da nossa história. Para isso, a gente precisa manter esses controles. É controle relacionado ao sangue, ou seja, doação de sangue consciente, né? Aí vem os testes laboratoriais que serão feitos com certeza, e a gente pede que a população tenha essa consciência de ser testado, e se tem algum problema, testar antes. Todas aquelas pessoas que se vêem em risco, né, tiveram relação de risco, né, se é que a gente pode considerar que existe alguma que não tenha risco, assim, depende da pessoa ter aquela questão da fidelidade, né, se isso existe, que é o que tem sido pregado ultimamente nessas questões dos consensos de combater a AIDS, seria a fidelidade, mudança de comportamento, com prioridades, educação, conhecer o HIV, saber que você não pode ver HIV, quando você olha para a pessoa, o HIV, ele está ali indolente e você não sabe que a pessoa tem. Né? E muitas vezes a pessoa até sabe que tem e não toma precaução com relação à transmissão. E a outra questão, aí a gente quer fechar isso com relação às transfusões sanguíneas, né? E com relação à transmissão transplacentária. É outra questão que a gente, o objetivo é que a gente consiga exterminar. Muito em breve, Cuba já conseguiu receber o certificado de que está extinto do território cubano. E essa técnica, essa tendência, ela pode acontecer com uma única simples, a questão do pré-natal. Então, todas as gestantes, está preconizado, elas têm direito a um teste de HIV durante o pré-natal. E a gente até sugere, se você quer engravidar, faça esse teste de HIV, não só de HIV, né? Existem vários outros, então, a gente não está falando de HIV, a gente vai priorizar o HIV, mas assim, vários outros testes são importantes serem feitos antes da gestação. E, caso não tenha sido feito durante a gestação, o teste de HIV deve ser feito. Por quê? Porque nós tratamos essas pacientes que são soropositivas, no terceiro mês de gestação, né, no finalzinho do primeiro trimestre, a gente trata as pacientes, mesmo que elas não tenham indicação do tratamento para elas, porque a indicação do tratamento para elas ser preconizado pela questão do número de defesa, células de defesa que ela tem, mas a gente trata para proteger a criança. Quando a gente faz esse tratamento nas gestantes soropositivas, a gente diminui para menos de 1% a transmissão do conceito. Quer dizer, é uma questão que eu considero possível demais de a gente fazer. Possível demais. É só questão de se ter consciência, responsabilidade, inclusive dos órgãos governamentais, de que educação, exatamente, que ali você tem um teste do HIV, teste rápido, tem teste rápido, simples de fazer. Então, assim, você iria minimizar muito essas gestantes. Quem for gestante é transferido para órgãos especializados, para que a gente possa tratar o mais rápido possível. Mas, assim, apesar da gente falar, eu já recebi há pouco tempo uma gestante no 8º mês de gestação. Só fazia um mês, ela já ia parir. Então, a gente reduz, a gente poderia proteger bem mais a criança e a nossa proteção passa a ser bem menor. Aí a gente sempre fala assim, a gente vai reduzir menos de 1%. Esse restante, esse 1%, é aquele lá de cima que vai ver quem tem merecimento ou não, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, a gente tem que tentar extinguir essa infecção desses bebês nascidos de mães soropositivas. A gente não pode permitir mais que isso aconteça, certo? Com relação às relações sexuais, aí a gente diz, aquelas pessoas que se expuseram, né, a gente sugere que essas pessoas procurem fazer o teste do HIV. Né? É importante fazer o teste do HIV. É só uma picadinha do dedo, às vezes quando é um teste férico, porque existem os centros de testagens. Aqui, perto desse hospital, existe até um. Fica nessa rua paralela à rua da secretaria. Essa rua que desce frente à Secretaria de Saúde. Na rua seguinte, tem um centro ali de aconselhamento para doenças sexualmente transmissíveis. Então, lá, as pessoas vão receber o teste não só do HIV, mas vão testar para hepatite B, para hepatite C e para sífilis. Porque se a gente for ver a história, a sífilis, ela é do século XV. E a cura da sífilis, ela vai ser no início do século XX. Em 1928 foi quando Alexandre Fleming descobre a penicilina, que é o tratamento da sífilis. E até hoje é um problema para a gente. A sífilis é outro problema de saúde pública que a gente enfrenta no Brasil. Né? Então, assim, indo na questão mais localizada, no Brasil, desde o início da epidemia até os nossos dias, nós temos cerca de 760 mil casos de pessoas com HIV/AIDS. 760 mil.
casos, né? Então, bem diversificado nas populações, houve, discretamente, 1,6 homens para cada mulher. No início eram 20 homens para uma mulher, essa cifra foi diminuindo, e hoje é quase meio a meio, né? 1,6 chega nem a 2, né? Então, assim, é importante a prevenção, porque é a única maneira que a gente tem de impedir essa transmissão. Aquelas pessoas que tomam medicação corretamente, a gente trabalha com um grupo de drogas, porque quando lá no início se viu que o AZT, que é aquela primeira droga que a gente falou, que foi descoberta na década de 60, mas ela só vai ser utilizada na década de 90, depois de bem testada, né? Então, ali se viu, quando se descobriu um testezinho que a gente tem para a gente ver o vírus. Então, tem um teste que a gente quantifica o vírus do paciente. Então, quando se teve esse teste, que foi lá para meados da década de 60, quase final da década de 60, então se viu que o AZT não conseguia zerar esse vírus. Por isso que os pacientes não melhoravam, os pacientes tinham uma melhora inicial. Eu acho que naquela época, até aquela época de Cazuza, se não sai a memória, Cazuza é final da década de 80, né? Tem um filme aí, inclusive, para quem quiser assistir aquelas terríveis épocas do HIV no início. Então, se naquela ocasião, as pessoas que tinham recursos nos Estados Unidos, conseguiam a droga, né? E os estudos mostraram que a droga não zerava a carga viral. Quando foram surgindo outras drogas, se chegaram a fazer trabalhos, estudos, em que a gente teria que agir com HIV, como a gente trabalhou com a tuberculose. A tuberculose é outro problema. Eu acho que se a gente for falar aqui, a gente tem problema demais até. É outro problema que a gente enfrenta. Né? Então, na tuberculose também não se trabalha com uma droga só. A gente combina drogas. Porque se você deixar uma droga só, o paciente não responde. A bactéria se modifica. E é isso que acontece com o vírus HIV. Por que não se teve uma cura até hoje? Não é questão de problema de técnicas de matar as pessoas, não é nada disso. O vírus ele tem uma diversidade genética muito grande. Então, ele se modifica na mesma pessoa todos os dias enormemente. Então, isso dificulta você chegar e encontrar uma droga que consiga atingir todos os pontos desse vírus e consiga realmente exterminar. Mas a combinação de drogas, que é o que a gente utiliza, o chamado, pela mídia de coquetel, que a gente chama de terapia antirretroviral, esse conjunto de drogas que a gente utiliza, o nosso objetivo no tratamento é a gente obter zero de carga viral, ou seja, o aparelhinho que mede em torno de 20 cópias para cima, ele conseguir zerar, ou seja, quando faz o exame da indetectável, quer dizer que não tem vírus, mas não tem vírus circulante, o suficiente para a máquina conseguir ler, que é em torno de 20 cópias. E qual é o benefício disso aí? Primeiro, o benefício é para o próprio doente, né? Benefício primeiro para o próprio doente, porque se ele não tomar a medicação, ele vai adoecer, né? E a doença é grave, na realidade. As pessoas, elas ficam imaginando, hoje em dia é tão fácil, eu vi fulano está tão bem, mas, na realidade, se a pessoa não conseguir tomar a medicação, é uma doença gravíssima, né? Então, assim, primeiro, o benefício da própria pessoa, a gente já sabe por um conceito mais recente, né, que o vírus, ele vai atingir as células de defesa do organismo, matar essas células que a gente chama de CD4, e com isso vai decair aquela defesa do organismo e propiciar a pessoa a ter infecções. A pessoa fica sem defesa. O sistema imunológico para a gente é como se fosse um quartel-general. Então, esse quartel-general ele tem soldados. Esses soldados são as células de defesa da gente. Essas células de defesa, elas são importantíssimas. Por quê? Elas vão nos defender de infecções, seja lá qual for, tanto externas como as latentes que a gente tem, digamos assim, amigavelmente no nosso organismo, armazenadas, e também vai nos proteger de células neoplásicas. Esse sistema é que evita que a pessoa tenha câncer. Por quê? Porque célula neoplásica é produzida todo dia em todas as pessoas. Esse sistema ele vai detectar que aquela célula é uma célula diferente, e ele vai dizer, vai lá, diz para outra célula, mata essas células, são chamadas células matadoras, que a gente traduz. São células matadoras, elas não liquidam aquela célula que está incorreta, e que quando ela se reproduzir, ela vai produzir outras células incorretas. Então, o HIV faz isso, ele vai atingir esse sistema de defesa e a pessoa fica vulnerável a infecções e neoplasias. E o conceito mais recente é que, além disso, o que é que a gente sabe mais recentemente? Que há um processo inflamatório ocasionado pelo vírus. O
processo inflamatório celular. Então, todas essas células vão ter esse processo inflamatório, e isso vai gerar o quê? É como se houvesse um envelhecimento das células. Essas células, elas vão ficar 10 a 15 anos mais velhas. Então, assim, paciente não tratado é aquele paciente que o problema que se teria aos 40, é paciente de 40 como se ele tivesse 55 anos de idade. Então, aí vem doenças cardiovasculares, todo tipo de doença que são possíveis naquelas determinadas elas vão ser antecipadas. Então, o tratamento é importante para o paciente, porque ele vai estar se tratando, ele vai poder se manter bem, a gente consegue manter, o paciente pode retomar a sua vida normalmente, trabalhar, não é nem motivo mais para aposentadoria, a questão do HIV, só se aposenta, é outra questão que se modificou. Se o paciente tiver tido alguma lesão que levou a algum dano motor, né, porque existem algumas doenças que levam a alterações, se fosse um derrame, por exemplo, o paciente às vezes tem problema de motor, que fica sem andar direito, ou tem problema ocular, fica sem enxergar direito. Só essas condições, não é o vírus. A gente controla o vírus e a pessoa fica bem, volta para o trabalho, faz suas atividades, tudo normal. Então, ele vai proteger a ele e ele vai proteger aos parceiros dele. Caso o paciente se relacione, seja casado com uma pessoa que seja negativa, o tratamento correto, você mantendo essa carga viral zerada, como a gente consegue fazer, de verdade, a gente vai reduzir 96% o risco de transmissão. Então, assim, se essa estratégia, na realidade, se ela for feita de forma coordenada e certeira, a gente vai conseguir controlar o problema. Acho que sim. Acho que é errado, não vou parar assim, desculpa. Eu lembrei de... Você falou muito bem sobre os hemofílicos. Eu estava lembrando agora, de repente, do nosso Betinho, né? Sim, Betinho. Foi um exemplo, Betinho, né? 3 irmãos. Todos 3, exatamente. Todos 3 devido a... E naquela ocasião, naquela época, voltando ao Betinho, Betinho, naquela ocasião, na história, os hemofílicos entraram até com um chamado grupo de risco, né? O grupo de risco. E eles só conseguiam um controle quando a gente consegue zerar a questão do sangue. Porque os hemofílicos, eles continuam com o sangue. Né? Faz parte da história da doença, da hemofilia, né? Então, o paciente precisa tomar sangue porque ele não tem um fator de coagulação, ele vai sangrar, né? Então, são todos homens, né? Porque as mulheres nem conseguem sobreviver, né? Porque, geneticamente, é uma transmissão pelo cromossoma sexual, e aí o homem ainda sobrevive porque ele não tem menstruação. E a mulher, ela viria morrer logo. Desculpa ter interrompido. Porque veio agora Betinho, amigo. Aí, então, assim, na realidade, então, assim, a gente tem tentado se cercar desses mecanismos de controle da doença, né? Então, a gente tem a questão do sangue, que a gente pode controlar, a transmissão transplacentária, que também é possível controlar, e até a transmissão sexual mesmo. Como? Se as pessoas se identificam que são positivas, se essas pessoas procuram os órgãos de tratamento, os serviços de referência, e são tratadas. Então, a gente quebra aquela cadeia. A chance dela transmitir um carga viral indetectável é muito pequena, 4%. Quer dizer, em relação a uma situação maior, então, assim, seria um mecanismo de a gente ter um controle da doença. Então, assim, eu já tenho que estar acabando no meu tempo, né? Aí eu só vou concluir dizendo o seguinte, que o HIV foi tido ultimamente, né, como uma questão que a gente já era para ter um controle maior. O nosso país, ele está indo um pouquinho na contramão da história. Por quê? A média mundial, né, os países mais desenvolvidos, é em torno de um aumento de 4%. Nós tivemos um aumento de 11%. E aqui em Pernambuco tivemos um aumento de 6%. Então, assim, a gente precisa entender que nas pesquisas realizadas, na USP, demonstraram que um grupo de estudantes, na faixa etária de 11 até 25, 30 anos, que esse pessoal conhece o HIV, sabe como se prevenir e não estão se prevenindo. Por quê? Eles acham que não controle, que a doença, a gente vai para o médico passa o remédio e está tudo bem. Se consegue viver com HIV. Então, as pesquisas mostraram isso. Que não é bem assim, a gente está diante de uma doença grave, incurável, e que tudo bem, a gente controla, melhora a sobrevida, mas a gente sabe que não é 100%. Por quê? Tem pessoas que não conseguem tomar o coquetel, não têm intolerância aos medicamentos, e, infelizmente, é um sofrimento muito grande.
Obrigada a vocês. Desculpe se vou passar a palavra para a Obrigada. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga. Agradecemos a Ivana Maia pela sua fala, informações tão importantes para todos nós. Agradecemos a presença de todos. Agradecemos também e pedimos a Deus que ilumine os pais presentes, não é? Que sejam todos abençoados e muita paz para todos nós. Solicitamos para que ela possa fazer a prece. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecidos estamos da oportunidade de estarmos aqui para a realização de mais um trabalho. Pedimos a tua compreensão, Senhor, para que a realização dos trabalhos possa continuar nos teu Pai de todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, a glória e a glorificação. Que assim seja, Senhor. Pedimos a permissão de Deus, nosso Pai, Jesus e Maria Santíssima, da irmã Maria Cláudia Martins, mentora desse hospital, e damos por finalizado, né, a palestra desta tarde, desejando a todos muita paz, que Jesus possa abençoá-los a todos nós. Os pacientes da